Quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 8, do versículo 26 ao 40. Atos 8, do versículo 26 ao 40. O texto não estará projetado, então você pode abrir aí a sua Bíblia no papel, eletrônica. Amém. O celular tá. Acharam? Amém ou misericórdia, hein? Amém. Então todos encontraram. Do versículo 26 ao versículo 40. Vamos ler essa história muito bonita sobre Filipe. E ele tem um encontro com um etíope ou um eunuco, como algumas traduções colocam. O versículo 26 diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Palavra bonita, né? Linda esse texto, maravilhoso. Quando a gente lê os comentários bíblicos, né, muitos são unânimes em dizer que Atos 8:1 é o cumprimento da palavra de Jesus de Atos 1:8. Isso é magnífico. Então, Atos 1:8, o que diz lá? Eu até projetei esse versículo, podemos ler juntos? Mas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa é uma palavra de Jesus para os seus discípulos, que eles receberiam esse poder, esse enchimento do Espírito Santo para testemunhar na Judéia e Samaria e até em Jerusalém e até os confins da terra. E aí quando nós lemos Atos 8, versículo 1, olha só o que diz, o texto está projetado aí também. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição com a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Eles foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito e ficaram em Jerusalém.
E Atos 1:8 relata uma perseguição que a igreja sofreu. E por conta dessa perseguição, os cristãos fugiam, né, da morte, de serem presos, de serem maltratados. Eles fugiram e por onde ia pregava o evangelho. E olha só o que diz no versículo 4 de Atos 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, essa passagem é o cumprimento daquilo que Jesus falou em Atos 1:8, que eles receberiam esse poder, que eles receberiam esse enchimento do Espírito Santo para serem testemunhas, ou seja, para falar de Jesus na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. E nesse momento essa palavra, ela se cumpre. E o texto fala aqui de Atos, que nós lemos 8, ele vai falar sobre como a igreja vivia. Como a igreja vivia depois de ter recebido esse enchimento do Espírito Santo e como eles eram guiados pelo Espírito. Por isso que o tema nosso dessa meditação é a direção do Espírito, porque a igreja naquele momento, de fato, ela vivia na direção do Espírito Santo. E aí a gente vai ver algumas informações nesse texto e aplicar também para as nossas vidas como é que acontece a direção do Espírito. E essa história de Filipe, ela é extraordinária. Então, a primeira informação que nós temos aqui no texto, que está no versículo 26, é que a direção do Espírito pode parecer estranha. A direção do Espírito pode parecer estranha, pode parecer inapropriada, pode parecer fora da lógica, fora da régua, pode parecer algo esquisito, pode parecer. Por quê? No versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para onde? Para o sul, para a estrada, o quê? Deserta. Gente, como é que você vai pregar Jesus no deserto, onde não tem ninguém? Como assim? O que está acontecendo? Que ordem é essa que o anjo fala para Filipe? Mais para frente vai dizer que é o próprio Espírito Santo que vai falar para Filipe, que ele sai do norte, né, e ele vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E quando nós lemos o capítulo, por isso que a gente tem que ler o texto anterior para entender o seu contexto, ali vai dizer no capítulo todo, né, de Atos 8 até esse trecho aqui, que eles estavam em Samaria, e no versículo 7 diz assim: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. O fogo estava descendo em Samaria. O Espírito de Deus estava transbordando na vida das pessoas e na vida de todos em Samaria. E no versículo 8 ainda diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe está ali pregando e muitas pessoas sendo salvas, muitos sendo curados, muitos sendo libertos. E o Espírito Santo fala para ele, fala assim, ó, vai para onde? Para o sul, para a estrada deserta, onde não tem ninguém. A direção do Espírito pode parecer estranha naquele momento em que a gente escuta a palavra de Deus ou a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Mas isso não é especificamente para Filipe. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que diversas vezes Deus dá orientação esquisita, né, estranha para os seus filhos, para os seus servos, assim como foi com Gideão. Gideão ia enfrentar um exército de mais de 100.000 soldados, e Deus falou para ele reduzir o exército que ele tinha, e reduziu apenas a 300 homens.